Começando a ministração, quero fazer uma pergunta para todos presentes e para quem está também assistindo este culto pelo canal do YouTube. Como será a igreja dos nossos netos em 2035, 2045, 2050? Se Jesus não voltar ainda, a minha pergunta é: a igreja vai ser nesse formato? Onde as famílias vão sair de suas casas, assistir um culto, oram? Vai ter igreja? Ou os prédios de igreja vão virar pubs, como está na Europa? Será que nós vamos ter várias denominações de igrejas daqui a 20, 30, 40 anos? Ou vamos ter só atrações? Essa pergunta nós devemos nos fazer todos os dias. Nós vamos ter uma reflexão, que a igreja que os nossos filhos e netos irão ir, vai depender da igreja de hoje. 2025 está norteando a igreja de 2030, 2035, 2040. Por quê? A igreja é um processo evolutivo. Começou com a igreja primitiva, que era a igreja nas casas, pequenos grupos domiciliares, e por isso que nós chamamos hoje de células. São pequenos grupos nas casas, onde prega o evangelho e tem um devocional cristocêntrico. Mas as igrejas daqui 10, 20 anos, elas vão continuar existindo e tendo esse mesmo modelo? Vai depender da igreja de hoje, porque a igreja de hoje é o que vai trazer para as crianças a memória e a vontade de buscar Deus. A igreja de hoje é o que vai definir o futuro da fé dos filhos e dos netos. Então eu convido a igreja para ter uma igreja de verdade, para ter uma congregação que seja um organismo e não uma organização. A organização é necessária, mas a igreja é um organismo. Ela não pode deixar de ter essa prerrogativa, onde nós vamos nos cultos, buscamos a Deus e chegamos em casa e entregamos para a nossa família aquilo que nós recebemos do Criador. Quando nós chegamos em casa, chegamos no trabalho, precisamos entregar para os nossos meios aquilo que nós somos abastecidos na casa de Deus. E essa busca diária cabe a nós fazermos todos os dias. O pecado que separa nós da presença de Deus, como a pastora mencionou na abertura do culto, ela ocorre da seguinte maneira: a pessoa, ela comete erros sem saber que é pecado. Quando traz a luz da palavra de Deus, ela entende que aquilo não é apenas um erro, é aquilo que te afasta de Deus, chamado pecado. Ela começa a ter consciência. E na sua consciência, ela quer se afastar daquele mal para se aproximar a Deus. E no seu subconsciente tem uma verdade talhada dizendo: aquilo é bom e faz de novo, seja o que for. E a pessoa vai resistindo e daqui a pouco ela faz contra a vontade, mas a favor da sua memória. E ela comete e depois se arrepende. Aí no outro dia ela diz: me arrependi, pede perdão, dobra os joelhos, Deus, está tudo certo, sente paz. E aí prossegue a vida logo na frente de novo. Então a pessoa vive numa gangorra, altas e baixas, altas e baixos. E a igreja, ela é instituída por Deus para isto, para nós podermos ter força de comunidade cristã, para que juntos possamos vencer o mal de cada dia. E por isso que nós estamos aqui. E volta a pergunta: os nossos filhos vão ter esse presente de Deus chamado igreja? Nossos filhos vão poder usufruir dessa bênção que é a comunidade cristã? Pois bem, depende só de nós. Cada cadeira vazia nas igrejas do mundo inteiro é uma pessoa a menos. Cada cadeira que não é ocupada por uma pessoa que ela tem uma alma e um espírito é um problema grave, porque se essa pessoa partir hoje, ela pode não ir para a eternidade. E esta é
o desafio de todos os líderes é trazer pessoas para as igrejas para que ela venha a ter a salvação, o plano de salvação em suas vidas. E realmente as igrejas precisam trazer, manter, cuidar, abraçar e andar juntos, de mãos dadas, com todas as pessoas que vão até uma igreja, para que elas possam ter aquilo que nós temos hoje, que é uma vida em comunhão com Deus. E os nossos filhos vão ter isto? Nossos netos terão? Pois é, depende de nós. E aqui estamos para manter esse princípio bíblico. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A nossa Bíblia padronizada é a página 1098. Não vou me estender muito hoje na ministração, porque nós temos bênção de aliança conjugal e apresentação do querido Gael. Atos capítulo 3. Antes de começarmos, meditarmos na palavra de Deus, quero fazer uma pergunta para cada um de nós, porque eu vou me incluir junto nessa pergunta. Se nós não tivermos nada hoje, nada, além da nossa roupa do corpo, o que tu pode entregar para alguém? Se tu não tem recurso algum, não tens um copo d'água, o que tu pode dar para alguém? Tem pessoas que só têm coisas para entregar. E nós temos o que para entregar? Se alguém pedir algo para nós e vamos pensar que não tenhamos nada, estamos caminhando, vestidos, mas sem nada, e alguém nos pede algo, o que tu entrega para essa pessoa? Quando tu tem alguma coisa, tu pode entregar o que tu tens. Está aqui, eu te entrego. Mas se não tiver nada, o que tu está entregando? Acho que nós vamos meditar na palavra hoje. Atos capítulo 3, versículo 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconhecendo ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ponto. Aqui, meus irmãos, esses pequenos versículos podemos meditar até o último dia de nossas vidas. Naquele templo onde as pessoas, seus amigos, levavam ele para pedir esmola, essa pessoa não podia entrar, porque tinha uma lei que as pessoas não podiam entrar com defeitos no seu corpo. Coxos, aleijados, cegos, mudos, não conseguiam entrar no templo santo. Pessoas sem defeitos poderiam entrar. Por isso que deixavam ele na porta para pedir esmolas. E aí começamos a pensar. Tem muitos amigos que nos levam só para pedir esmolas. Tem muitos amigos que nos levam, nos deixam no caminho e diz: depois eu te busco, mas vai pedir esmola. Tem poucos amigos que ajudam e muitos que te deixam para pedir esmola. Foi o que acontecia com esse homem coxo. Todos os dias alguém levava ele para pedir esmolas, e assim ele fazia de forma recorrente.
Até que chegou um dia, entrou 2 homens, sem nada na mão, e ele pediu esmolas. E eles falaram: olha para mim, olha para mim. Porque normalmente quem pede esmola está de cabeça baixa. Me ajuda. Socorro. E eles falaram: olha para mim. E esse homem olhou. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Nazareno, levanta e anda. Essa pergunta que eu fiz, se você não tem nada, o que tu pode entregar? É isto: entregar o poder de Deus, entregar a vida a Cristo, poder entregar para as pessoas aquilo que as esmolas e o dinheiro não conseguem entregar. Aquilo que tu não consegue pagar com dinheiro, Deus faz. Aquilo que tu não consegue substituir o mal que tu vive por algo material, Deus faz. Mas para Deus fazer, tem que ter uma igreja, que são vocês, somos nós, que digam para as pessoas: olha para mim, olha para mim. Enxerga Cristo em mim? Olha para mim. Está enxergando milagres acontecendo? Olha para mim e abandona a esmola. Olha para mim e para de andar de cabeça baixa. Olha para mim e abandona essa turma que só te carrega para pedir esmola. Olha para mim, que eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu possuo eu vou te dar. Vou te dar um Cristo vivo que vai te curar. Vou te dar um Cristo vivo que vai te levantar da humilhação de ficar aqui de cabeça baixa, mendigando para a sociedade algo que só Deus pode te entregar. E Pedro e João fizeram algo sobrenatural. Eles foram firmes na presença de Deus. Mas não foi eles que operaram o milagre, mas foi através deles que Cristo se manifestou. Isto é a igreja, isto é comunidade, isto é você, isto é cada um de nós. Mas nós precisamos entender uma coisa: precisamos carregar Cristo junto conosco. Eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu possuo eu te dou. O que aqueles 2 homens possuíam? O Espírito Santo. Quem está aqui hoje? O Espírito Santo. E eu creio que hoje cada um de nós vamos poder sair com esta fala pronta para ser liberada para alguém. Eu não tenho o que tu está pedindo, mas eu tenho mais do que isso. Olha para mim, eu vou te dar o que eu tenho, que é Deus vivo na tua vida. E aí Deus opera o milagre. E aí começa a transformação. Qual a transformação? Da humilhação, da pobreza, da miséria, para algo sobrenatural. E as pessoas estão hoje num colapso de identidade. Não sabem nem o que são, nem o que vão fazer no dia de amanhã. E o culto do domingo é uma bênção, porque na segunda-feira a pessoa precisa saber o que ela vai enfrentar com Cristo Jesus. E ela vai dizer para os problemas assim: olha para mim, problema, olha para mim. Eu não sei como te resolver esse problema, mas o que eu tenho eu vou te entregar, eu vou resolver. E o Espírito Santo vem e resolve. Amanhã tu pode dizer para os teus boletos: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou resolver, eu vou te pagar com a fé em Cristo Jesus. Pode dizer para os teus compromissos financeiros: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o Deus que eu sirvo vai me dar condições e eu vou liquidar contigo. Porque o Deus que eu sirvo é mais do que ouro e prata. Ele é o dono de toda a riqueza do mundo. É isso que nós precisamos ter, mas para te falar isto, tu tem que ter Cristo dentro de ti. E aí aquele pecado que afasta de Deus tem que cair por terra e começar a viver a santidade em Cristo. Para te possuir essa autoridade de dizer: o que eu possuo eu te entrego, levanta e anda, tu tem que ter Cristo na tua vida. Como é que tem Cristo na vida? Fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. Buscando a essência do Espírito Santo. A tua vida tem trazido assombros para as pessoas?
A tua vida tem deixado as pessoas perplexas com o que Deus está fazendo? Tem situações na vida, momentos na vida, que nós não entendemos como Deus fez. Tem momentos na vida que as pessoas também não entendem o que Deus fez. Mas não é possível aquele improvável estar desse jeito hoje. Não é possível aquele quebrado, falido estar desse jeito. Não é possível aquele mulherengo, aquela mulher cheia de problemas, estar casado e feliz hoje. Como isso aconteceu? Esse assombro, eu adoro. Eu acho ele demais. Quando as pessoas ficam assombradas com um cristão, quando ele é transformado. E olha o que diz aqui nesse versículo, versículo 10. E reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombrou por isso que lhe acontecera. Gente, as pessoas ficaram assombradas com a cura daquele coxo. Ficaram admiradas. Eu quero muito que a partir de hoje as pessoas pensam e falem isso de vocês. Que as pessoas fiquem admiradas e assombradas com o que Deus vai fazer na vida de cada um. Eu quero muito que a bênção daquele homem que recebeu aquela cura venha sobre cada um de nós nessa manhã. Que as pessoas vão dizer o seguinte: caramba, como pôde isso acontecer naquela vida? E tu vai dizer o seguinte: o que eu possuo pode mudar a tua vida também. O que eu carrego dentro de mim é o autor dessa transformação. Esta realidade tem que ser viva todos os dias em nossas dificuldades. É onde tu olhar a dificuldade e dizer o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, eu não sei o que eu vou fazer, mas o que eu tenho dentro de mim vai resolver o meu problema. E quando uma pessoa te procurar, tu vai dizer a mesma coisa. Eu não sei como fazer, mas aquele que eu tenho, que eu possuo, vai fazer através de mim, que é chamado Jesus Cristo. No próximo versículo, no 11, vamos acompanhar, diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles do pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ponto. Aí Pedro começou a pregar para os israelitas. Começou a fazer o que nós devemos fazer todos os dias: falar quem é o autor da transformação. Aí Pedro fez o evangelismo. Vem cá, galera, é o seguinte, ó. Por que estão espantados? Vocês acham que foi nós que fizemos aquilo tudo? Tu acha que ele começou a andar por causa de mim e do João? Esquece, não foi por causa de nós. E aí começou Pedro pregar. A 9ª hora, no horário de Brasília, é 15 horas. Então naquela tarde, depois da cura, Pedro pegou aquele povo todo que devia estar idolatrando ele, e nós precisamos lutar contra essa bandeira de idolatria do homem. Aquele povo, de certo, arrodearam Pedro e João e disseram: ora por mim, me cura, eu quero o teu poder, eu quero o teu milagre, eu quero o teu, eu quero... Ele disse: para aí, tia, não é eu nem ele. E aí nós começamos a cortar o egocentrismo e começamos a entregar para Cristo o que ele merece, toda a honra e toda a glória. Este é o movimento que nós devemos entender, que para os milagres acontecerem, não pode ser através do homem, que ele só vai entregar problemas. É que nem casamento. Casamento é de Deus, sabe por que é de Deus? Porque 2 pessoas erradas querem ter uma vida perfeita. É só milagre. É só pensar um pouco. Pega 2 caquinhos, um homem e uma mulher, aí casam, recebe a bênção sacerdotal. Aquele óleo, quando derramado nas alianças, não é apenas um óleo simbólico. É dizendo: a partir de agora, os 2 são uma única carne, e eu, através do Espírito Santo, vou conduzir vocês. Aí é o perfeito conduzindo os imperfeitos.
Por isso que o casamento dá certo quando ele é reconhecido no altar e não apenas um documento num cartório civil. Quando o casamento tem reconhecimento no altar, é duas pessoas erradas, cheias de problemas, querendo uma vida perfeita. É que nem pegar dois carros velhos e querer que seja um carro novo. Não vai dar certo. Ele vai continuar sendo carro velho. Mas quando nós colocamos Deus na presença, pega os improváveis e levanta. Mas é Deus que faz, não é os homens que fazem. Seguindo. No 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedesse a um homicida. Dessarte, amastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ponto. E aí Pedro já disse aqui, o único que pôde e pode fazer é aquele que vocês rejeitaram, que trocaram por Barrabás, que tinha um homicida preso e falaram, liberta Barrabás e mata este, que não tem pecado, mas mata este cara. Ele estava pregando para os mesmos que naquele dia estavam gritando, mata ele. E nesse dia, nesta tarde, Pedro disse para os israelitas, disse para os judeus, aquele, o autor da consumação, que curou este homem, para que ele tenha uma saúde plena. E aí eu quero dizer para a igreja, se você tiver dentro de ti o mesmo que Pedro e Paulo tinham, acabou o problema da tua vida. Acabou, porque é ele que é o autor da cura e da transformação. E olha que interessante o que diz aqui. No 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Vou repetir o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigérios. Ponto. Todo cristão, aliás, todo ser humano que não tem refrigério, tem um pecado escondido. Todo pecado, ele se faz através de ações que a Bíblia nos condena. Mas todo homem é pecador. Essa conta não está fechando. Todo homem é pecador. Mas se nós tivermos pecado, nós vamos ter uma vida abençoada. Como vamos viver? Desta maneira. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos a serem cancelados os vossos pecados. Os pecados são todos cancelados quando nós tivermos um arrependimento. E nos converter quer dizer, eu entendi, me arrependo, me perdoa, e a partir de agora, eu vou me converter. O que eu fazia, vou deixar de fazer. Aí vamos ter refrigério da alma. O que é o refrigério? É viver em paz em tempos de guerra. É viver com a tranquilidade no tempo da angústia. É poder nós entregarmos para Cristo Jesus os nossos problemas e demandas. É nós conseguirmos entregar todas as manhãs a nossa vida, o nosso dia a Deus. Quando nós cancelamos nossos pecados durante a noite, pedimos o cancelamento dos pecados, nós estamos dizendo assim,
Senhor Jesus, me traga à luz da minha mente aquilo que está errado, para que eu possa ter o refrigério da minha alma. E aí nós começamos a viver um tempo novo. E é só aí que o versículo 10 vai fazer sentido. O que diz o versículo 10? E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa dos templos, e se encheram de admiração e assombro. É só aí que as pessoas vão se admirar e ficar assombrado com o que Deus tem feito na tua vida. É a partir do cancelamento do pecado que você se enche com a presença de Cristo. E a partir deste momento, o mundo vai ficar assombrado com o que Deus está fazendo e vai fazer em cada um de nós. Esse assombro da sociedade para um cristão significa: Deus está operando milagres todos os dias. No 21, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos, profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Voltando no 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Qual profeta? Que anunciaram Jesus Cristo. Qual profeta? O Cristo. Todas as pessoas que não entenderam esse propósito, elas não vão ter o refrigério da alma. Elas vão ser exterminadas. Por quê? As pessoas têm uma vida inteira e não sabem por que viver. Pergunta para uma pessoa com uma certa idade, avançada de idade, qual é o propósito da vida? Pergunta para uma pessoa que tem muito ouro e muita prata e pergunta a uma pessoa que não tem nada. Vocês vão ficar assombrados com as respostas. Pergunta para um cristão, aqueles que nasceram num lar cristão, que estavam nos bancos da igreja quando criança, assim como os filhos de muitos. Quando essas crianças ficarem com uma idade avançada, pergunta para elas se valeu a pena viver sim ou não. E pergunta a pessoa que não conheceu a Cristo se valeu a pena viver sim ou não. Nós vamos ficar assombrados com as respostas. E eu quero dizer para vocês hoje, aquilo que Pedro e João fizeram, nós precisamos fazer todos os dias. Olha para mim. Esse teu problema eu não sei como resolver, mas o que eu tenho eu vou te dar. E esse que eu tenho, chamado o Espírito Santo, vai fazer melhor do que uma cura. Vai te dar uma salvação e uma vida eterna. E é nesse momento que começamos a viver um tempo novo. As pessoas nascem, crescem, desenvolvem, reproduzem e morrem sem saber o sentido da vida. A pergunta é: tu veio da onde e tu vai para onde? O que tu construiu? Quando nós entendemos esse princípio, nós ficamos constrangidos. Porque muitas vezes a pessoa que procura e pede por um socorro, a orientação ela é natural e não sobrenatural. Nesse mesmo princípio do esmoleiro,
que os amigos levavam para pedir esmola todos os dias. Quando as pessoas nos pedem algo que é realmente uma necessidade que ela vive, não deixa de ser uma esmola, independente da proporção. Mas quando uma pessoa chega a você e diz: fulano, me empresta cenzão, eu preciso pagar a luz porque vão cortar, já estou com 2 contas em atraso. Fulano, me empresta um recurso, eu preciso levar meu filho no médico, ele está ruim, eu não tenho dinheiro, eu estou sem comida, tu me empresta? E se a pessoa tem dinheiro no bolso, o que ela faz? Te empresto. E não precisa nem pagar, ou me paga a tal data. Isso me constrange. Não pelo fato de ajudar, mas pelo fato de não invocar o poder de Deus para mudar aquele esmoleiro que está precisando. Em vez de nós dizer para ele: só um pouquinho, eu até tenho, mas não vou te emprestar, vou fazer algo melhor. Eu vou te apresentar agora aquele que é o dono de toda a riqueza, para te não ficar mais de cabeça baixa, e tu vai erguer a cabeça e vai dizer: Deus transformou a minha realidade. E em vez de dizer para ele: pessoal, olha para mim, o que está dentro de mim vai te abençoar, eu vou te apresentar Jesus Cristo. E fazer como Pedro fez para aqueles judeus, que pregou o evangelho, que disse: não fui eu nem ele, quem fez a transformação foi Jesus Cristo, que foi anunciado pelos profetas há muito tempo, e aquele que não ouvir o profeta, sua alma será perdida. Esta ministração, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Sob qualquer dificuldade, tem que trazer a luz da presença de Deus. Caso contrário, você não sabe porque está vivo, porque nós viemos na terra para anunciar o evangelho de Deus e transformar a vida das pessoas. E é por isto que as igrejas precisam estar de pé, trabalhando, para quanto mais pessoas dentro delas tiver, menos pessoas na rua vão estar. Porque vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Jesus Cristo, prestando conta. E vai dizer o seguinte: pois é, queridos, o que tu fez na tua caminhada da fé? Eu fui para o culto, sentei, levantei, fui para casa, porque era tão confortável para mim. Pois é, e do teu lado podia ter uma pessoa salva, e não estava, porque tu foi relaxado na minha obra. Quando Deus fala que nós não devemos fazer a obra dele de forma relaxada, não é na maneira caprichosa de varrer, de limpar tudo, isso evidentemente que sim, mas nesse conjunto de ministração, em fazer a obra relaxadamente, é dizer o seguinte: tu poderia ter chamado pessoas para o teu convívio cristão, e tu não chamou, tu foi relaxado, foi cômodo para ti, e tu não fez. E essa conta ela é individual. Por isso que nós, pastores, ficamos nos batendo, os presbíteros se batendo, para nós fazer o melhor, para quanto mais pessoas nós resgatar da mão do demônio e trazer para o seio de Deus, é melhor para todos. Porque aqui está a grandiosidade do que porque nós nascemos e estamos vivos. A zona de conforto nunca foi uma característica de Deus. Deus nunca ficou na zona de conforto. Ele criou a terra por quê? Criou as coisas por quê? Mandou seu filho por quê? Para nós fazer parte do plano de salvação. Deus criou, Deus fez, o homem se separou, Deus trouxe de novo a restauração, Deus enviou o seu filho, Deus levou seu filho aos céus, nos ressuscitou, ele e através dele nós também, para nos dar a vida eterna. Este é o plano de salvação. E o que nós estamos fazendo com isto? Estamos dando esmolas ou pregando o evangelho? Quantas pessoas na porta formosa daquele templo deram esmolas e não falaram de Jesus para aquele homem coxo? Quantas pessoas passaram por aquele templo que era a igreja de hoje? Se botar uma pessoa aqui na porta pedindo esmola, quantos de vocês iam dar para ele dinheiro? E quantos iam dizer para ele assim: vem cá, olha para mim, eu vou orar por ti, me dá tua mão. Pegar na mão direita dele e levantaram ele. Isto é uma pessoa que teme a Deus e que tem dentro de si dinheiro em Cristo, não em papel, moeda. Esta é a diferença que nós devemos entender. Quantas pessoas passaram para aquele homem na porta do templo
e não pregaram a ele. Isso nos constrange, porque um cristão, ele não pode fazer isso, a não ser que viver com Cristo é muito ruim, e aí ele não prega Jesus porque é ruim. Que existe muito isso, né? Tu não quer entregar para alguém uma coisa ruim, então aí tu não fala. Sabe aquele funcionário ruim, que é advogado da área trabalhista, que a pessoa liga para a empresa, eu quero uma informação do fulano, e tu não pode dizer que o cara é ruim, porque eles não ter processado? O que tu diz? Pois é, tu vê bem, vamos conversar pessoalmente. Quer vir aqui, eu te explico, te dou o currículo dele. Porque o cara é ruim, mas se o cara é bom, o que tu fala? Meu, foi o melhor funcionário que eu tive, pode contratar, esse aí é nota 10. Tu fala. Assim é a nossa vida cristã. Quando nós estamos vivendo o refrigério da alma, nós falamos de Cristo para todos. Se nós não falamos, é que está vivendo uma lenha terrível. E aí precisamos entender uma coisa: o que eu faço para converter isto? Ter dentro de ti aquele que é o autor de todo o milagre. E aí eu creio num chamado de Deus para chamar quem? Os perdidos, os cativos, os esmoleiros, para dizer: olha para mim, erga a cabeça, levanta e anda, e agora tu vai entrar por esse templo, e quando tu entrar por esse templo, a tua vida é transformada, e as pessoas vão dizer o seguinte: uau, aquele cara caminhando, correndo, eu pedi esmola, aquele cara quebrado que eu ajudava com um dinheirinho todo dia, e agora está aqui, cara, o que aconteceu? E aí tem que abrir a boca e dizer: foi o meu Deus que trouxe para ele cura, que endireitou os pés e o tornozelo e deu a ele a permissão de ter uma vida em Cristo. Não sou eu, é aquele que vive dentro de mim que fez aquilo. E ouro e prata não é problema meu, é ele que vai atrás do dinheiro dele agora. O que eu tinha que entregar eu já entreguei, que é a vida em Cristo. Isto é a igreja de hoje. Eu pergunto: os teus filhos, teus netos vão ter essa mesma visão cristocêntrica? Depende de você, de buscar todos os dias o autor da consumação do milagre. Amém? Amém. Atos 3. Meditem nessa palavra em casa. Risquem, escrevam. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vocês vão ver que cada leitura Deus vai trazer uma revelação. E quando você vê um mendigo pedindo esmola, pense bem, você tem que dar dinheiro ou dar Cristo. Só que uma reflexão para concluir a palavra: será que nós não somos o esmoleiro? Será que não é nós que estamos pedindo esmola para o mundo? Será que não é nós que estamos pedindo nini todo dia para quem passa pela porta? Será que é nós que nós não estamos sendo carregados por uns amigos para ficar de cabeça baixa pedindo esmola? Será que não somos nós, no nosso dia a dia, onde nós encontramos um problema grande e começamos a ficar de cabeça baixa e vamos murchando, só levantamos a mão e pedindo: por favor, me ajuda? Será que não é nós? Será que não é nós que estamos carregando os amigos e largando nas portas para pedir esmola e saindo? Será que não é nós? Será que não somos nós que estamos espantados com o que Deus tem feito na vida de muitos? Nossa, tu viu aquele irmão? Que maravilha! Será que não é nós que estamos ficando assustados com a evolução de muitas pessoas e se olha e vê que não está evoluindo, só os outros que evoluem? Será? Eu convido a vocês a ser como Pedro nesta manhã, a ser como João. Prega, fala de Cristo, entrega aquilo que está dentro de você, que seja Cristo, porque o mundo entrega a mesma coisa, só que não é Cristo. Cada um entrega o que carrega no coração. Como o mundo está mais voltado para o ouro e prata, eles estão entregando mais coisas e menos Cristo. Cabe à igreja, 2025, resgatar a essência de Deus nas suas casas. Por essa preocupação que eu tenho, e junto com os presbíteros e pastores, em pregar o evangelho, para não fazer a obra dele relaxada, porque um dia cada um vai dar conta perante as suas ações. E isso é maravilhoso, desde que não se arrependam
de entregar apenas ouro e prata e não entregar o Cristo vivo. Amém?